Aleluia. Graça e paz, queridos. Nós estamos ainda tímidos, né? O sol ainda está quente, parece que a gente não está ainda acostumado com esse horário assim de bem cedo, né? Mas deixa eu repetir de novo para que os irmãos, né, se conectem, né, com a gente, se conectem com o reino. Amém, queridos? Graça e paz. Acho que a gente vai melhorar no decorrer dos dias, das horas, a gente decorre e dá uma melhorada. Vamos ficar de pé, queridos, vamos começar orando para ver se a gente dá essa melhorada, para ver se o nosso espírito, né, se o nosso corpo também, a nossa mente, né, se conecta. Amém? Querido Pai, nós te louvamos e glorificamos o teu santo e poderoso nome nessa tarde. Senhor, tarde, Deus, que finaliza o dia que o Senhor se encontrava com os seus servos, Senhor, na viração do dia. Senhor, assim como diz a tua palavra, que no primeiro dia, Senhor, o Senhor, depois de ter ressuscitado, se manifestou aos seus discípulos. E diz também que no primeiro dia, Senhor, no primeiro dia, os teus discípulos se reuniam na tua casa. E hoje nós estamos aqui para te adorar, para glorificar o teu santo nome, para dar honra àquele que era, aquele que era e aquele que há de vir, aquele que fez todas as coisas, aquele que nos fez, que nos conhece, que nos fez povo do seu pastoreio, ovelhas suas. Pai, por isso que nós estamos aqui, Senhor, para render ao Senhor, Pai, um cântico novo, um culto, uma celebração ao Deus Todo-Poderoso. Pai, recebe-nos em Tua presença. Senhor, que na Tua presença nós sejamos acolhidos. E assim como as aves, Senhor, acolhem os seus filhos, acolhem os seus pintinhos, que assim o Senhor possa nos acolher debaixo das Tuas asas. E que nesse dia nós venhamos encontrar, Senhor, descanso, refrigério, lugar de descanso na Tua presença. Pai, Tu conhece o aflito, o necessitado. Tu também conhece aquele que está alegre, que está feliz, aquele que está com o coração grato. E nós te pedimos, Deus, contempla, Senhor, tanto um quanto o outro. Senhor, que o Senhor possa se revelar, que o Senhor possa, Senhor, estar se manifestando a cada um daqueles que está nesse lugar, que adentrou neste lugar e que veio com o propósito de te adorar, de prestar um culto ao Senhor. Pai, nós queremos dar um culto, Senhor, a Ti, Senhor, ao único e suficiente Salvador, Senhor, mas um culto com entendimento, saber que Tu és Deus, que não há outro além de Ti, que não há outro, Senhor, digno de ser adorado. Senhor, nosso coração se alegra por estar na Tua presença, na Tua casa, em nome de Jesus, amém. Abra a Bíblia comigo no último salmo, querido, no Salmo 150, por favor. Salmo 150, nós vamos ler todo ele. Amém? Se você não tem a Bíblia física, o Igor, nosso moço lá das mídias, vai colocar aqui. Mas você, geralmente, a gente está lendo agora pelo tablet, né? E mais um monte de coisa. Salmo 150. Diz o seguinte: aleluia, louvai ao Senhor no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consonante à sua muita grandeza, louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com saltérios e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Querido, o Senhor hoje nos faz um convite. Eu sei que está difícil respirar com essas máscaras, não está? Gente, é uma agonia, né? Que bom aqueles tempos que a gente podia correr e respirar. Que bom que eu estou aqui na frente, né? Não tem ninguém perto de mim, nem para a direita, né? Eu estou sem máscara. Mas, queridos, é sufocante. Mas é sufocante porque nós respiramos, não estávamos acostumados a respirar sem nenhuma limitação. Mas hoje o salmista nos convida que todo ser que respira, louve ao Senhor.
o Senhor tem um convite te fazendo, Ele está manifestando um convite a você. E eu tenho certeza que você respira, porque se não respirasse não era necessário máscara. Então você que está de máscara, louve ao Senhor. Eu queria começar com uma coisa que a gente fazia muito, com um pingo d'água. A gente fazia muito isso. Ele manda que a gente louve a Ele com harpas, com saltérios, com um monte de coisa, com danças, queridos. Parece que assim, está meio engessado. Esse tempo que a gente passou em casa, a gente perdeu a mobilidade, assim, para frente, para trás, para um lado, para o outro, porque a gente está assim meio com vergonha de dançar. Eu não sei se é porque a gente está longe, né? E o calor da gente, essa proximidade, está nos tirando, né, essa vontade de dançar. Mas, queridos, tão bom é estar na presença do Senhor. E na presença do Senhor, não economize adoração a Ele. E adoração é o teu cântico, é o teu louvor, é a tua palma. Eu queria que nós começássemos com um dedinho. O único que é digno de honra, de glória, de todo louvor, a Ele, Rei meu e Deus meu, a Ele que criou os céus e a terra e colocou o firmamento, a Ele a nossa adoração, a Ele o nosso louvor, a nossa alegria e a nossa gratidão, porque nós somos ser que respira, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Quantos estão alegres por estar na casa do Senhor? Dê um glória a Deus bem forte aí. Glória a Deus. Aleluia. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aqui nós estamos, amados. Aqui nós estamos, como o pastor disse, com todo o nosso fôlego. Com todo o nosso ser, né? Com todo o nosso ar, tudo que temos e somos, estamos aqui oferecendo ao nosso Deus. Então eu te convido nesta tarde, que você venha se esvaziar de tudo aquilo que está lá fora, de todos os seus problemas, de todos aqueles pensamentos que te atrapalham de estar na presença de Deus. Que você venha esvaziar esses pensamentos e venha se concentrar com o trono dos céus, com o nosso Deus, e oferecer a Ele todo o seu louvor, toda a adoração. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Te rendemos graças, ó Deus. Tu és digno de ser adorado, Deus. Tu provês o fogo e eu o sacrifício. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Aleluia, Jesus. Tu provês o fogo sou. Tu provês o Espírito e eu me rasgo por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me.
Levante as suas mãos e deixe a glória do Senhor invadir a sua vida neste momento. Como um vaso nas mãos do oleiro, deixa Ele te transformar, deixa Ele te encher. Se esvazie nesse momento para que o Senhor venha te encher de sua presença. Que você possa novamente adorar o nome do Senhor como antes, como no primeiro amor, que você possa exaltá-lo, que você possa adorá-lo e dizer: enche-me, Deus, enche as nossas vidas com a tua glória, Senhor. Faz novamente arder o teu fogo em meu coração, Deus. Vem queimar o altar. Tirar todas as cinzas e encher do teu fogo, com o fogo do teu Espírito. Vem avivar o teu amor em mim, vem avivar a tua presença. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Aleluia, Jesus, louve Ele nessa tarde, clame. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Senhor, aleluia. Aplauda bem forte o nome do Senhor nessa tarde. Aleluia. Amém, queridos. Fique em pé, você já está em pé, não se assente, faça o favor. Pegue no livro de Jeremias, no capítulo 18, Jeremias 18. Nós estamos trabalhando 3 ministrações no livro de Jeremias. Nós começamos terça-feira e nós vamos para a segunda ministração de Jeremias 18 hoje. E terça-feira nós teremos a última ministração sobre Jeremias 18, um texto muito conhecido nosso. Amém? Amém sim? Todo mundo amém sim? Então tá, vamos ler. 18, de 1 a 6. Diz o seguinte: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhes estragou na mão, tornou a fazer ele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos orar mais uma vez? Pai, é a tua palavra.
Senhor, e nós pedimos nessa noite, Senhor, nesse início de noite, final de tarde, que a Tua palavra desça, Senhor, ao nosso coração. Senhor, e ela desça como água, Senhor, que desce, Senhor, dos lugares mais altos, Senhor, e vai lavando, e vai inundando, vai molhando, e por onde ela passa, meu Deus e meu Pai, ela vai trazendo vida nos lugares que estavam desertos, nos lugares que estavam sem vida. Ela traz vida. Que assim seja essa palavra hoje para o nosso coração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Podem sentar agora, querido. Deixa eu confessar uma coisa. Querido, eu estava com saudade de vocês. Assim, um tempão que a gente não se via face a face, né? Olho a olho. E ainda está muito distante, o negócio está estranho, né? Meio estranho, a gente olha, mas a gente não pode assim abraçar. E nós que somos uma igreja com uma característica muito, muito peculiar, né? A gente abraça, né? Homem abraça homem, mulher abraça mulher, e assim tem um contato físico. E o negócio é meio estranho, né? E a gente olha o irmão, aí um já vem de lá, outro vem de cá, todo armado. Mas assim, eu creio que isso vai passar. Amém, queridos? Olha só, esse texto foi escrito, foi dado a Jeremias quando o povo de Israel estava indo embora. O povo tinha se desviado do Senhor, estava afastado de Deus, e aí Deus fez de tudo para eles retornar ao Senhor, e eles continuaram uma escalada, mais ou menos, ou provavelmente no reino do rei Jeoaquim, uma escalada vertiginosa, e não se arrependeram. E aí Jeremias, que é chamado profeta chorão, ele começa a se sentir mal com tudo que estava acontecendo e questionar Deus. Mas Deus, esse aí não é teu povo. Mas Deus, esse povo não é teu. Tu não tirou do Egito com um propósito. E como agora tu está dando ele de novo para ser escravo, Deus? Aí Deus disse: Jeremias, tu vai na casa do oleiro. Querido, para mim que sou da Baixada, é onde a gente faz tijolos, ou onde a gente faz vasos. Geralmente a gente não tinha o costume lá em Guimarães de fazer tijolos. A gente fazia telhas e tijolos. Mas o sentido é o mesmo. Então você vai lá, desce, e você vai ver o oleiro trabalhando. E depois que o oleiro, quando ele estiver trabalhando, depois eu falo contigo. E ele foi, e ele relata essa experiência. E eu peguei três personagens dessa história, para eu estar falando durante 3 dias consecutivos, ou 3 ministrações diferentes. O oleiro, que é a pessoa principal daqui, o vaso e o profeta. E terça-feira nós falamos do oleiro. E quem é esse oleiro? O oleiro é uma pessoa hábil, que com as mãos ele molda, ele faz. É aquela pessoa que tem um tino, que tem paciência, ele é longânimo. E eu disse um monte de coisa dele. Se você quiser, você pode ir lá no YouTube, você vai achar, tá bom? E hoje nós vamos falar do barro. Queridos, e quem é o barro? Quem será o barro? Você já olhou para você? A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas e depois Ele pegou do pó da terra e fez o homem. Então nós já começamos a identificar quem é esse cidadão, quem é esse sujeito, que é barro. Sou eu e você. E nesse tempo, Jeremias e o povo todo estavam reclamando, disse: Deus não pode fazer isso. Ele disse: sim, eu posso, sim. Eu tenho direito. Por que é meu? Porque toda a criação não pode dizer para o Criador o que ele vai fazer com a criação. Então, ele começa a falar isso, a tecer isso, querido. Mas o oleiro, querido, antes mesmo do barro já estar pronto, já está fisicamente pronto, da gente está vendo ele na sua mente, ele já fez o vaso, na sua mente já tem o vaso pronto, ele já pensou, ele já fez, ele já arquitetou. Qualquer coisa que você vai fazer, que é concreto, você primeiro precisa desenhar, fazer uma maquete, quando nós formos construir essa igreja, até lá, nós vamos precisar de uma maquete. Nós vamos precisar ter um engenheiro, um arquiteto, para dizer: olha, nós queremos assim, nós queremos assado. E segundo aquilo que eu vou dizendo, que nós iremos dizer, ele vai fazer a maquete, botar no papel, e depois do papel ele vai se transformar na coisa física. Vocês estão me entendendo? Então, antes mesmo que tivesse o vaso pronto, que a gente olhasse, já tinha no coração do oleiro. Mas qual é esse processo, querido? Porque nós estamos falando do vaso, mas o vaso, a matéria-prima dele é barro. Barro que nós pisamos.
Então eu tirei 7, 8 coisas aqui para a gente trabalhar. Primeira delas, todo barro vem cheio de impureza. Todo barro é tirado no mato, ou na beira de um rio, num alagado. E quando você está tirando ele, você vai ter que cortar algumas árvores, tirar as raízes de algumas árvores, limpar a área, para poder você tirar esse barro daquele local. E no processo de você estar tirando, vem com muitas raízes, vem com restos de palha, de madeira, às vezes vem com ossos, e vem com uma série de impurezas. Foi assim que nós chegamos até o Senhor, querido. É assim que nós chegamos. No tempo que o Senhor está nos atraindo para Ele. É assim que nós chegamos, cheio de impureza, querido. É esse processo que Deus vai pegando, nos traz para Ele, nos traz para perto dEle. E quando essa nação, a nação de Israel, chegou, Ele chama um homem, Abraão. Abraão, da cidade de Ur, dos caldeus. O pai de Abraão era fazedor de santos, ou de imagem. Imagine como Abraão chegou. Quando esse povo sai do Egito, ele passa 40 anos andando no deserto exatamente, porque ele saiu, ele se amoldou com o Egito. E ele volta de lá. Geralmente nós estamos, querido, como o barro, cheio de impurezas. Só que o processo de Deus para fazer vaso, ele vai ter que tirar essas impurezas todas. Uau! E o processo é longo, e o processo é doloroso. Então, o primeiro processo, querido, é saber que nós estamos na mão do oleiro e que ele vai precisar tirar as impurezas. E geralmente naquele tempo ele vai tirar quando ele está indo buscar a matéria. E pode ser o oleiro, aquele que faz o vaso, mas pode ser qualquer pessoa. Imagine o oleiro, o pastor, o discipulador. Mas imagine aquela pessoa que encontrou você, começou a falar de Jesus. E você foi se achegando a Deus. Pois é, pode ser o oleiro mesmo que vai lá no mato tirar o barro, mas pode ser uma outra, qualquer pessoa. Porque esse serviço de tirar o barro não é específico. Você não pode ter, ser alguém que conhece, que é um especialista, não é só para tirar o barro. E isso você pode fazer. Você já vai tirando, você não vai trazer o barro com um pedaço de pau, um pedaço de madeira, sementes, não, você vai tirando aquilo que é olho nu, aquilo que é maior, você vai tirando. E o Salmo 51:7 vai nos falar isso. Leia comigo o Salmo 51:7, por favor. Olha o que o Salmo 51:7 vai nos dizer. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Queridos, é necessário que nós passamos por uma limpeza, por uma purificação. Porque Deus quer usar só o quê? Só o barro. Deus não quer usar as coisas que estão junto com Ele. Ele quer usar o barro. Aquelas outras que estão não fazem parte do barro. Então o primeiro processo, querido, é tirar o barro do seu habitat natural, da lama, tirar do local de onde ele está, aonde está sendo pisado. Muito desses barros que hoje são vasos, era um caminho, era a beira do rio, todo mundo pisava, passava um animal, e tinha dejetos, e tinha tudo, enfim, todo tipo de impureza. Mas quando o Senhor olhou para você e atraiu você, os primeiros momentos a gente vai tirando aquilo que está maior, aquilo que é macro, aquilo que é perceptível. Qual o segundo ponto? Querido, depois dele tirar, dele ir naquele local, aonde está o barro, da onde eu vim a gente chama de tabatinga, mas tem um nome científico. Então depois que tirou de lá, e você trouxe para um outro lugar, geralmente você joga ele não dentro da casa do oleiro, dependendo da quantidade que você tem. Você joga ele num espaço. Imagine que isso aqui fosse a oficina, o lugar da gente trabalhar, onde a gente ia manusear, onde a gente ia criar o barro, ia criar os vasos. Ficaria lá fora. E lá fora, querido, é lugar onde você vai ter que passar um tempo. Porque todos nós passamos por esses lugares. Porque lá fora tem sol, tem sereno, tem vento. Lá fora tem
coisas desconfortáveis. E às vezes a gente acha que é fácil. Nós estamos em um processo. Eu estou falando para vocês, eu quero e preciso que vocês entendam que o vaso passa, ou aquele que vai ser vaso, ele passa por um processo de barro até ser vaso. Enquanto ele é barro, ele é só barro, ele não tem utilidade ainda nenhuma, ele não tem nenhum formato. Ele tem sua utilidade lá na natureza, mas ele foi tirado de lá para uma outra utilidade. Agora ser vaso. Então ele vai ter que passar por um processo de transformação, de molde. Então, querido, é quando o barro já saiu do seu lugar de origem e foi transportado para um local onde está a olaria, onde está a casa do oleiro, onde está o ateliê do oleiro, o nome mais bonito, ateliê, né? O ateliê do oleiro, querido, o local onde ele trabalha. O barro fica ao ar livre, ele pega sol, ele pega sereno, vento, poeira, ele perde a umidade, ele seca por causa do calor do sol, e a umidade do sereno à noite não é capaz de trazer ele a umidade que ele precisa. Geralmente ele fica úmido, fica endurecido. Ele está esperando chegar a sua vez de chegar até a mão do oleiro. Ele está lá guardado. E esse processo também faz parte. É o processo que você começa, que ele chama o processo de curar. De você sair do teu habitat, onde você estava com muita água, com excesso de água, mas que você não tinha liga, que você não tinha forma, que você ainda não estava homogêneo. Então você fica lá jogado. E o que o oleiro está fazendo? O oleiro trabalhando em outras peças. O oleiro está trabalhando, está pensando, mas ele já está olhando você, e já está imaginando o que ele vai fazer com aquele monte de barro que está lá, uniforme, sem forma. Claro, o oleiro já tem um propósito, ele já viu você, ele já me viu. E o salmista, no Salmo 22, 1, nos diz algo a esse respeito. Salmo 22, 1. Olha o que o salmista nos diz. Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acha longe de mim a tua salvação, as palavras do meu bramido? Queridos, é naquele tempo que a gente fica perguntando, eu fiz a coisa certa? Eu estou no lugar certo? Eu queria que sair de lá e já chegar aqui, já ser barro, e já entrar no processo, e caminhar, e ser vaso, e está todo lindo, maravilhoso. Não, querido, mas você está no processo, o oleiro não esqueceu de você. Lá onde ele está, pertinho dele, tem outros que já estão num processo mais adiantado que você. Deus está trabalhando na sua vida, na minha vida. Mas o processo ainda, você está no começo do processo, querido. E a gente pergunta, gente, mas onde é que está Deus? Pessoal me falaram tanto que Deus se manifesta, que Deus... Claro que nem todo mundo vai entrar nesse processo assim, com... Cada um, Deus vai trabalhar num processo diferente. Tem gente que é mais acelerado, tem gente que é mais lento. Porque Deus conhece o tipo de barro que ele tem, que ele está trabalhando. O oleiro sabe quando ele toca a mão, quando ele manuseia, ele sabe qual o barro que ele tem e como ele precisa. E para cada criação dele, ele precisa de um barro diferente. Mas o processo é o mesmo. A princípio, o processo é o mesmo. Qual o terceiro tópico? Quando você sai de lá, que abre espaço, geralmente o barro vem para dentro de um tanque, querido. Jogado em um tanque. E a proporção que ele bota esse barro lá dentro, ele bota água. Agora você precisa de água de novo. Porque você está duro. E duro ele vai ter muito trabalho. Ele não vai conseguir moldar você. É aquele processo que você já saiu de dentro do mato. Já saiu de onde você estava. Você já veio para dentro da olaria. Para o espaço da olaria, mas não estava dentro da casa. Agora ele coloca você dentro da casa. Em um tanque perto dele. E de vez em quando ele vê você. Ele toca você. Ele vê a tua textura. Ele vê como você está. Ele amassa. E ele vai dizer, está precisando mais água. Disse, amanhã você vaza. Disse, não, mais água nele. Disse, talvez seja amanhã. Aí ele toca de novo você, vê como você está. Ainda tem umas durezas. Nesse processo de sair de lá, eu disse que ele já tirou algumas impurezas, algo que não era do barro.
Mas ainda há muitas coisas ainda. Cada processo que vai passando, ele vai tirando algo de você, vai tirando algo do barro. E às vezes isso dói, e às vezes a gente grita, não, mas eu gostava disso, isso é de família, isso é de tantas coisas, eu trouxe, eu adquiri. Mas Deus vê que aquilo é desnecessário a você, vai atrapalhar o processo. Quem está se vendo nisso tudo? Quem está se vendo no processo, querido? Foi um processo que aconteceu com a minha vida, ainda acontece. De vez em quando ele precisa assim levar de novo para o tanque, amassar. E quando a gente chega nesse tempo, querido, é o tempo, querido, que a gente já está mais próximo de um processo ainda mais intenso, de um processo ainda mais forte. É quando a gente está nesse terceiro, no tanque. Porque agora, querido, você não tem mais jeito. Enquanto você está lá, você pode ser misturado com qualquer coisa. O sol, agora não. Você está ali já com um propósito. A cada vez que ele passa, ele toca você, vê quanto de maciez você está, você já está no ponto. Esse processo, às vezes, passa de 1 mês a 3 meses, às vezes um pouco mais. Então, ele tem vários tanques com estágios diferentes. Você ainda é barro. Ainda está precisando do toque do Senhor. Você ainda é barro. Mas vai ser um barro útil a Ele, porque Ele está procurando você. E lembra, Ele queria muito você, porque Ele queria fazer um vaso em você, um vaso de honra. Ele queria transformar você de algo inútil que os homens só pisavam, para você ter utilidade para Ele. O Senhor Jesus disse que nós somos o sal da terra. E se o sal perder o sabor, só serve para ser lançado fora e ser pisado. Agora vê que o processo agora é diferente. Nós já estávamos sendo pisados. Agora o Senhor está nos tirando de lá e nos trazendo para Ele, para nos transformar naquilo que nós nascemos para ser. Nós não nascemos para ser barro, querido. Eu e você. Então não se acomode se você está no processo. E se você está querendo parar porque está doendo demais, ei! Você não nasceu para ser barro. Você nasceu para ser vaso. E vaso de honra na casa do Senhor. Acho que só o senhor Fernando já entendeu o processo. O quarto processo. O barro está sendo amassado, querido. O barro agora, o Senhor já está começando a tocar ele, querido. Só que barro cheio de água, ele fica pesado. Então, geralmente, ele vai usar algum instrumento cortante. E parece que às vezes Deus está fazendo cirurgia em nós. Querido, parece que às vezes Deus está arrancando algo em nós. Parece que vai arrancando e doendo. E às vezes a gente não aguenta, a gente chora. Ele pode usar uma enxada, uma pá, um sacho. Algo que corta você para tirar pedaços. Porque agora você vai entrar no processo mais doloroso. Você ainda é barro, está sem molde, sem nada. E ele vai tirando a gente de lá. E ele vai botar. E ele vai botar num tanque menor. E o que ele vai fazer, querido? Na grande maioria, querido. Hoje tem muitas casas de oleiro industrializada. Mas ele vai pisar a gente. Vai amassar. Imagine. O pastor Ed Gerson amassando com 57 quilos é legal, né? Agora imagine assim, alguém com 110 quilos amassando. A gente tentando fugir do pé dele. Mas esse processo de ser amassado é necessário para que você fique consistente, para que você possa mais tarde ter forma, para que você possa se firmar e ter a forma que ele vai dar para você. Porque senão você vai se deteriorar, você não vai ficar de pé, você não vai conseguir ser aquilo que ele quer. Então é necessário passar, sabe? A azeitona, querido, para ser azeite de oliva, ela precisa ser moída. Ela precisa ser prensada para tirar o seu azeite. Esse azeite, tanto que a gente gosta. O vinho, querido, para ser vinho, ele precisa ser amassado. Hoje já tem, as vinícolas são bem industrializadas, já não tem mais o homem pisando. Mas esse processo era pisado, querido. Então você pegava uma liga, você ficava mais maleável. E enquanto você não chegasse no ponto que o oleiro queria, enquanto nós não chegamos a esse ponto, ele vai pisar você. E vai pisar até você ficar macio, maleável, moldável, bem molinho. E depois que esse processo sai, então você sai de lá, você vem para uma banca. E aí ele vai te amassar agora com a mão.
e amassa você. E de vez em quando ele pega você e bate de novo. Pá! Alguém sabe fazer pizza, pão? Está sendo todo mundo todo doído aqui só de apanhar, né? Está se sentindo barro já doído, né? Então é o mesmo processo de você fazer pizza, né? Você pega, sacode, roda, depois bota lá e amassa, aí vem com um rolo e... Não, o oleiro é na mão, querido. Ele amassa e você estica, ele pega de novo, amassa. Você precisa criar elasticidade. Você precisa criar resistência. Nós precisamos criar resistência. Isaías 1, 25 vai nos dizer isso. Leia comigo Isaías 1, 25, por favor. Isaías 1, 25. Olha o que ele vai dizer. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei com potássio das tuas escórias e tirarei de ti todo metal impuro. Esse processo, ele está falando que é um processo de purificação. Ele não está falando exatamente do barro, mas todo o processo de purificação, querido, é doloroso. O ouro, para tirar o metal pesado, ele tem que passar pelo fogo, ser acrisolado. A prata também. Então passa pelo processo, esse processo doloroso. No livro de Malaquias, no capítulo 3, no verso 3 também, Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Malaquias 3:3 vai dizer o seguinte: assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Quando a gente é purificado, a gente traz ofertas de louvor, ofertas de gratidão ao Senhor, pelo vaso que nós nos tornamos. E ele está dizendo que esse processo de purificação, tanto para você fazer o vinho, como purificar o ouro ou a prata, o metal, é doloroso. Assim também é a gente. Ele vai ter que pisar você, ele vai nos pisar, ele vai nos amassar, mas é necessário para que você tenha liga. Para que você não seja um monte de barro, para você ter liga. É como aquela massinha que a gente brinca. Sabe, você bate nela e amassa, e amassa. E se você tiver várias cores, você vai amassando. Daqui a um tempo você não sabe qual é a cor. Que cor é a massa? Se é preta, azul, não, ela está toda homogênea. E é assim que Deus vai fazendo. Mas para você fazer isso, você precisa amassar aquela massinha. E o nome já é massa, né? Exatamente. A missionária Anira sabe disso, que trabalha com criança sabe. Então, ele precisa amassar você, para você ficar consistente, para que você suporte. Mas o processo acabou? Não. Agora vem para um outro processo. Agora você vai começar a entrar no processo, porque até agora a gente é barro. Sem nenhuma perspectiva ainda de alguma coisa. Você é barro. Se jogar você lá, daqui a um tempo você está igual ao barro de onde você saiu. Mas o propósito de Deus não é te deixar barro. Não é deixar que eu esteja lá pisado. Não. O processo dele é me deixar vaso. O processo dele é deixar cada um de nós vaso. E vasos úteis a ele. Então qual é o próximo processo? A roda, querido. A roda, pastor, a roda. São duas rodas. Uma grande que ele manuseia com os pés. E uma menor, igual um prato que ele vai botar aqui. E aqui ele vai começar, ele pegou a bola de barro, coloquei aqui em cima. E a proporção que ele vai mexendo com os pés, ele vai manuseando com as mãos aqui. Você ainda tem impureza, que ele não conseguiu detectar com as mãos lá. Com os pés, nem com as mãos enquanto ele amassou você. Mas você ainda tem impureza, querido. Quantos de nós, querido, já estamos no ministério, já estamos crescidos. Mas Deus precisa nos provar, porque para ver o que tem no nosso coração. É nesse processo, querido, que o vaso está sendo formado. Ele bota a mão em você e está rodando aqui, ele vai moldando você como ele quer. Ele faz vasos com bocas grandes, ele faz vasos com bocas pequenas, faz vaso grande, vaso pequeno. Ele molda você. E enquanto ele está moldando, porque o pé dele está ocupado, mas as mãos estão livres, ele bota às vezes uma mão dentro, uma mão fora. E ali, pela habilidade dele, pela capacidade dele, ele percebe que ainda tem alguns fragmentos que não fazem parte do barro. Então ele para tudo e volta
Tira. Porque mais na frente, se ele deixar, esse vaso pode se estragar. Se tiver uma pedra, se tiver um metal, se tiver qualquer coisa, uma semente, esse vaso vai deixar, essa impureza vai deixar o vaso com uma imperfeição. Ele vai ficar imperfeito. Então o que ele faz? Ele para o processo. Às vezes é necessário ele amassar você todo de novo. E abrir o barro. Abrir o barro como, pastor? Separando, até achar aquilo que ele tocou que não fazia parte do barro. A parte que não estava maleável, a parte que não estava tratável, a parte que não se trata, que é dura, que é consistente. Ele precisa tirar. Quantas vezes ele precisa fazer isso comigo, querido? Às vezes, quando ele encontra umas coisas que eu achava que era uma beleza. Ele disse, esse negócio está errado. Vamos parar o processo. Vamos tirar. Eu tenho certeza que com cada um de nós ele faz nesses processos. Eu sei em processo, nós estamos em processos diferentes. Mas de vez em quando ele pega a gente, assim, pega pelo pé, bate de um lado. Sabe, você viu uma criança brincando com um boneco? Que eles gostam muito. Lembra muito a história da Mônica com aquele coelho. Pois é, de vez em quando é meio duro esse negócio, mas é assim. E nesse processo, querido, ele vai tratando com a gente, ele vai mexendo com a gente, ele vai tirando as impurezas e vai tratando ele para o processo. E nesse processo também há um risco muito grande, que é o nosso próximo ponto. Qual, pastor? O vaso pode quebrar. A Bíblia diz, no texto que nós lemos, que na mão do Senhor o vaso quebrou, querido. Mas esse processo de quebrar na mão do Senhor é muito bom. Por quê, pastor? Porque na mão dele, ele pode refazer eu e você. Não. Na mão do Senhor, ele pode refazer eu e você. Querido, se nós já tivermos saído da mão dele, querido, não tem mais jeito. Não tem mais como refazer. Você lembra de Pedro? Pedro, te pediram para peneirar. Mas eu roguei ao Pai. Pedro ainda estava na mão do Senhor. Judas, amigo, o que tu tem para fazer, faz logo. Judas sai, entrega a Jesus. Vende ele por 30 pratas, 30 moedas de prata. E quando ele vem dar um beijo no rosto de Jesus, Jesus disse, com um beijo tu me traíste? Aí ele olha e volta, vai devolver o dinheiro para as pessoas que pagaram ele. Eles não receberam. Ele joga o dinheiro lá dentro e sai. E se enforca. Ele já tinha saído da mão do Senhor. João vai dizer que Satanás já tinha tomado o coração dele, queridos. Ainda há tempo. É o melhor lugar para se quebrar. Por quê? Porque ele é paciente. E ele não te tirou de lá para fazer você barro. Não. Ele tirou de lá para fazer você vaso. Ele já viu você, ele já sonhou com você. Antes que você fosse substância uniforme, ele já sabia quem você ia ser, quem eu ia ser. Ele já tinha sonhado com você, com a cor do seu cabelo, com a cor dos seus olhos, com tudo que você é, gordinho, magrinho. Ele já tinha sonhado com você, ele já tinha sonhado comigo. Querido, então, em alguns casos ele amassa de novo e faz. Mas tem caso, querido, que quebra. Ele pega os cacos e volta ao processo, joga você no tanque de novo. E a gente lembra de si. Sabe? Quando você estudou o ano todo, aí no meio do ano você dá aquela brincada assim, esquece um pouquinho. Aí quando chega no final do ano, as notas começam a ficar tudo vermelhas, você quer correr, já não há mais tempo. Aí você tem que repetir um ano. Pois é. De vez em quando a gente repete o processo com ele. Aí para onde você volta? Você é um barro que ele está moldando. Você ainda não é vaso. Você é um projeto na cabeça dele. E um projeto que ele está na mesa de criação dele. Ele está criando você. Mas aí se estragou. Alguns ele refaz de novo. Outros ele bota no tanque de novo. Aí qual é o processo? Às vezes ele bota mais barro, que ainda está num processo mais atrasado por cima de você. Às vezes ele bota mais água e deixa você lá descansado. Deixa lá, passar o tempo. E eu me lembro nesse texto de Paulo. Paulo se converte. Ele começa a pregar. No livro de Atos, no capítulo 11, Paulo volta para Jerusalém. Depois de se converter, queria pregar em Jerusalém. E aí eles pegaram ele e disse, Paulo, cara, não dá para você ficar aqui. Você está... Não dá. Volta. Aí Paulo volta. Isso, não, Atos 9:6.
Atos 9, 26 a 30. Paulo volta para Jerusalém, para pregar em Jerusalém. Os discípulos se reuniram e levaram Paulo de volta. Paulo só vai voltar em Atos 11, 19 e 26, quando Barnabé é enviado para Antioquia. Então vão buscar Paulo lá, onde ele estava. Talvez Paulo estava se achando esquecido. Não, é o processo de Deus, querido. Ninguém passa sem o processo de Deus. E se eu e você acelerar, nós vamos nos perder da mão dele. Não que ele queira, mas porque eu estou acelerando o processo, porque eu me rachei, porque eu quebrei. Ele é habilidoso e ele quer nos transformar. E é necessário eu ter entendimento que eu estou na mão dele. E ele tem todo o direito de me fazer o que ele quer, no tempo que ele quer, como ele quer. No Salmo 37, esse é um salmo que eu amo, o salmo da minha vida. Leia o Salmo 37 comigo, por favor. Nós estamos correndo já para chegar no final. E olha que é correria mesmo. Salmo 37, de 3 a... Cadê o Salmo 37, tirado da minha Bíblia? Ele fica marcado, querido. Toda a Bíblia que eu compro, a primeira coisa que eu risco com lápis de cor, com qualquer outra coisa, é esse salmo. Salmo 37, de 3 a 7, diz o seguinte: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará sobressair a tua justiça, como o sol, e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa, querido. Ei, não tenha pressa para ser vaso antes do tempo. Não tenha pressa. O oleiro está trabalhando na sua vida, para você suportar o que ele vai botar em você, em mim. Nós precisamos estar bem, ter uma boa estrutura para suportar. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa dos homens que prosperam em seu caminho, por causa daqueles que levam a cabo os seus maus desígnios. Espera, querido. Mas está demorando tanto esse processo. Já era para mim ser, já era para mim estar. Olha, aquele irmão que entrou junto comigo na igreja, ele já é. Ei, Deus trabalhando, Deus conhece o seu coração. Deus conhece o que você precisa. Deus está moldando você. E às vezes, se Ele apertar demais o processo, amassar e pisar a gente não vai resistir. Talvez você não suporte o que o outro irmão está suportando. E talvez você suporte aquele que está lá atrás não vai suportar na sua vida. Deus trata cada um diferente. São tudo filhos, mas cada um é tratado diferente. E agora, querido, esse processo, cara, você agora é o vaso. Ele fez você passou pela roda, você está, uau, eu já tenho uma forma, eu já sou um vaso, eu já posso sonhar com o que eu vou ser. Geralmente, quem faz vaso tem um galpão cheio de prateleiras. Então ele vai pegar você, vai tirar da roda e vai colocar você numa prateleira. E aí você vai passar mais um tempo lá. Porque é o tempo que vai sair o resto de líquido que há em você. Porque se ele levar você, se nos levar para o forno com aquele líquido, nós vamos estourar. Nós não vamos suportar a pressão. Então você precisa descansar, ou chamamos de depurar. É o tempo que você vai passar lá descansando. Você já não pode mais ir para o sol, que no sol você racha, se desmonta, porque você não passou pelo fogo, que é o último processo. E agora esse processo você não está mais na mão de Deus, Deus está no controle, mas não é mais a mão dele. Ele já te moldou. Agora, lá dentro do forno é só você e ele, só você e o fogo. Mas você está parado aqui. Você está esperando o tempo certo, para que você seque, para que toda a umidade saia. Sabe, é aquele tempo que a gente está agoniado. Sabe quando é que o pastor vai me dar uma oportunidade? Quando a gente vai poder ir para a o pastor disse, ei, não. Cara, eu vou mudar de igreja, eu vou sair, porque o pastor só diz não para mim, cara. Eu queria tanto para o ministério de louvor, eu queria tanto para tanto lugar, querido. Às vezes não é o tempo, às vezes não é, Deus só está usando o pastor na sua vida. Porque sabe, se você for para algum lugar, você ainda não está pronto. Talvez suba no seu coração, a vaidade tome conta do seu coração.
Talvez no meio da luta você se perca, você seja machucado, você seja quebrado, você seja destruído e talvez não dê mais jeito na sua vida. Então esse processo você está lá, esperando ser tratado, está no descanso, espera, aquieta a alma, fica lá esperando, mas aí vem o grande dia. O forno está quente. Geralmente a gente usava muita madeira. E ele com uma temperatura muito alta. Ou você põe os vasos enfileirados. E depois você tem que entrar no forno, né? Botou os vasos, você vai tocar fogo naquelas lenhas. E fecha a boca do forno. Tampa lá. A pressão é alta. Mas é o tempo que você está secando, você está tomando forma e você está ficando resistente para o trabalho que o Senhor tem para a sua vida. Porque muitos serão vasos para suportar líquidos, uma grande pressão. Outros serão vasos para botar alimentos. Outros serão vasos tão finos para botar flores, para trazer alegria. Mas todos eles têm uma utilidade. Pedro vai dizer na sua carta, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 6 e 7. Vamos lá comigo, por favor. Pedro, capítulo 1, 6 e 7. Vai dizer o seguinte: nisto exultais, embora no presente, por sobretempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado no fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo. Agora você é um vaso, querido. Você passou pelo processo, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda lá dentro do forno, alguns quebram. Ainda lá dentro do forno, alguns espedaçam. Alguns não conseguem. Por algum motivo, a pressão lá de dentro, ele rachou, ele se espatifou. E o que a gente vai fazer com esse? Esse, ele vai ser botado fora. Ele não vai mais poder voltar a ser vaso. Ele não vai mais poder ser barro de novo. Não. Dependendo da rachadura, ele não vai ser aproveitado para nada. Talvez na mão de alguém muito hábil, ele pode ser um vaso ainda para a planta. Só quebrou a metade. A metade a gente vai botar uma terra e botar algumas plantas muito bonitas, como 11 horas. Vai ficar enfeitado, muito bonito. Mas ainda há um Deus sonhando com a gente. Há um Deus que está colocando a gente no processo nesse dia, nesse tempo. E nós estamos sendo provados pelo Senhor. Provados para nós sermos vasos. E vasos de honra. Para estar em lugares onde Ele quer nos enviar, onde Ele quer nos colocar para ser usado naquilo que Ele sonhou comigo e com você. Jeremias vai dizer: ei, eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de bem e não de mal. Pensamentos de paz. É o Senhor que sabe, para que Ele lhe guiou, Ele tem um propósito definido, para exaltar o nome dEle, para que você seja aquilo para o qual Ele sonhou. Mas é necessário se passar por todo o processo. Talvez alguém que pregue nesse mesmo sentido, ele vai achar mais processos do que eu. Talvez uns de nós passem alguns processos, dependendo da região que a gente fez, mas todos nós somos barro, e se nós somos barro, nós vamos ter que passar pela mão do oleiro. E o oleiro tem todo o poder para fazer na minha vida e na sua aquilo que ele quer, aquilo que é necessário para que eu e você me torne barro. E um barro com uma característica, não só barro, mas vaso,
para a glória dele. Vasos, queridos, que pode carregar o azeite puro dele. E o primeiro chamado de meu e você, ele nos chamou como vaso para carregar o seu Espírito, o Espírito Santo. E Paulo vai dizer que nós somos morada do Deus eterno, que nós somos templo do Espírito Santo, mas você é de barro. E ele vai dizer que ele, com um poder tão excelente, ele botou, é tão simples, tão frágil, vaso de barro. O Espírito dele mora em mim e você, para que eu saiba quem eu sou. E não esqueça, você é um vaso, mas você veio do barro. Você veio lá de baixo, mas você pode não ter valor para ninguém, mas o oleiro valorizou você, moldou você, e você carrega as marcas, as digitais desse oleiro. Está no seu coração. Pastor, eu não sei disso. Todos nós temos. Porque não existia nem o barro, ele criou todas as coisas. Eu e você temos a digital dele. Todo vaso leva a assinatura do seu dono. Todo vaso precioso, toda criação valiosa, toda obra de arte. Ei, você é uma obra de arte. Eu sou uma obra de arte, porque foi o Senhor que sonhou comigo, que me criou, que me fez. Foi o Senhor que nos criou, que nos fez exatamente como você é. E no meio do caminho, no meio do processo, ou antes de você entrar no processo, lá no Éden, Satanás veio e nos tirou da mão do Senhor. Mas o Senhor está nos chamando hoje para entrar nesse processo. Muitos de nós já começamos. E eu quero dizer, se o processo está dolorido, eu não sei se você ainda é um barro, se você está sendo tirado de lá, ou se você ainda está lá. E se você está lá, eu estou dizendo para você que você não vai passar muito tempo lá, porque o Senhor não te criou para ficar lá. Ele te criou para você ser vaso e está aqui com experiência, para você ter uma utilidade na casa dele, para ele, por ele, porque todas as coisas são dele, para ele. E se lá você não está tendo utilidade, ele vai te arrancar de lá. E pode ter certeza, querido, se você tiver dificuldade de sair de lá, ele vai usar uma enxada, ele vai usar uma pá, ele vai usar o que for necessário, mas ele vai trazer você para casa, para a olaria, porque foi exatamente o que ele disse para o profeta. Ô Jeremias, tu não entendeu? Eu vou levar você, e com essa história você vai entender, você vai ver o que ele está fazendo, e assim faço eu com Israel, porque ele é meu. Eu vou mandar para a Babilônia, mas eu vou trazer porque ele é meu. E aconteceu com o povo de Israel, vai acontecer comigo e com você, querido. Você está na mão do oleiro, você não tem para onde ir. O vaso não pode correr, o barro não pode correr. Ele pode quebrar, mas se ele quebrar, o oleiro vai refazer de novo. Se ele se está até lá no chão, ele vai juntar. E se nesse momento você não puder, você não suportar as mãos dele, ele vai te botar no tanque, vai misturar, vai passar um tempo, mas você vai voltar para a mão dele. Se você está distante, se você saiu, eu quero dizer que não tem chance para você ficar longe. Ele vai buscar você. Ele vai buscar você, aonde você estiver. Ele vai buscar você. E ele vai te moldar. Porque se você não é hoje, mas ele já sonhou com você antes da fundação do mundo. Ele sonhou com você antes que você estivesse aqui, ele já tinha te visto aqui. E você vai ser aquilo que ele quer que você seja. Vamos ficar de pé.
convida a estar novamente no altar do Senhor. E neste altar você vai ver como que Ele vai fazer em tua vida, o que Ele vai renovar em tua vida. O Senhor Jesus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas tudo, amados, passa pelo teste do tempo. Então não desista. Espere no Senhor, espere nele, porque você vai ser um vaso novo, um vaso novo nas mãos do oleiro. Aleluia, Jesus, cante ali nessa noite. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso, nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo, Senhor, e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser. Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Pai, nós somos povo do teu pastoreio. Senhor, nós somos barro em tuas mãos e tu tem todo o direito, Senhor, de tratar conosco, que nós não queremos pular nenhum processo. Nós não queremos, papai, antecipar. Pelo contrário, o Senhor sabe o tempo de cada um. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Deus, nós não queremos ficar do jeito que nós estamos, Pai. Nós queremos ser transformados pelo teu poder, pela tua glória, Senhor. Então vem, Senhor, nos transforma, porque eu sei, Senhor, que as tuas mãos, meu Pai, é melhor do que qualquer outras coisas. Pai, nas tuas mãos nós estamos seguros. Nós sabemos que os pensamentos que o Senhor tem sobre nós são pensamentos de bem e não de mal, para nos dar o fim que desejais. Pai, trata conosco, Senhor. Fala no nosso coração nesses dias. Senhor, ministra, Pai, tudo aquilo que nós precisamos. Ministra, meu Deus e meu Pai, aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos, Pai. Porque tudo que nós queremos, papai, é não passar pela dor, é não passar pelo processo, Pai. Mas nós precisamos, porque nós sabemos, papai, que aquilo que tu tem para nós é bem melhor do que aquilo que nós temos e queremos. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos por esse tempo tão especial na tua presença. Também, Senhor, nós te pedimos, Pai, nos leva em paz para casa. Nos dá, Senhor, uma semana de vitória, de novidade de vida. E que essa palavra, Senhor, venha ecoar em nosso coração. Que essa palavra, Senhor, venha, Senhor, refletir, Senhor. Venha trabalhar em nós, meu Deus. Que nós possamos, meu Pai, fechar os nossos lábios, não reclamar, não murmurar, porque nós estamos no processo. Mas nós venhamos te agradecer, porque tu é um Deus que se importa conosco. E o Senhor não quer nos deixar como nós estamos. Pelo contrário, o Senhor quer nos transformar para o louvor do seu nome, para ser usado na tua casa. Em nome de Jesus. Amém.